Seja bem-vindo ao nosso canal de saúde na coluna vertebral. Meu nome é Ryan Santos, sou neurocirurgião e cirurgião da coluna vertebral e hoje a gente vai falar de um tema extremamente interessante e extremamente comum, que são as hérnias de disco. Você sabe o que são as hérnias de disco? O disco intervertebral é uma estrutura que fica exatamente entre as duas vértebras. A nossa coluna é formada tanto pelas vértebras quanto pelos discos, que ficam entre uma vértebra e outra. Os discos possuem várias funções, mas principalmente fazer o amortecimento da coluna vertebral e permitir a mobilidade da coluna. Eu costumo fazer uma analogia com meus pacientes, em que a nossa coluna é como se fosse uma parede. A parede é formada por um tijolo, mas um tijolo não fica exatamente acima do outro. Tem uma espécie de um cimento, uma argamassa que fica naquela região. Na nossa coluna, uma vértebra não fica exatamente acima da outra. Existe esse disco que faz essa espécie de amortecimento e mobilidade da coluna vertebral. Normalmente, esse disco fica somente entre as duas vértebras. Alguns pacientes, esse disco ele pode se deslocar e isso é chamado da herniação, ou seja, quando uma estrutura do nosso corpo sai do seu lugar habitual, a gente chama de hérnia. E a hérnia de disco nada mais é do que um deslocamento desse disco que vai comprimir os nervos, dando aquela famosa dor que a gente chama de ciática. Essa patologia, essa doença, pode acometer tanto a coluna cervical, dando dor no pescoço que irradia para os braços e para a mão, quanto na coluna lombar ou torácica, que normalmente dá dor que se irradia para as pernas e para o pé. O diagnóstico dessa doença se dá, assim como todas as doenças da coluna, através de uma anamnese, de uma avaliação clínica detalhada, em que através das queixas do paciente e do nosso exame físico, a gente vai avaliar tanto a parte de força e de sensibilidade do paciente para saber exatamente qual é aquele nervo que está afetado e daí propor o melhor tratamento para esse paciente. O mais interessante é que a grande maioria dos pacientes, 80 a 90% dos pacientes, vão melhorar apenas com tratamento conservador, que consiste em terapia física, com atividade física e fortalecimento da nossa musculatura através da fisioterapia e com medicações. Normalmente, a grande maioria desses pacientes melhora num período de 4 a 6 semanas de analgesia e fisioterapia. Nos pacientes em que não acontece a melhora clínica ou que eles têm um grave comprometimento neurológico, ou seja, perda de força, perda de sensibilidade ou perda da capacidade de urinar, o tratamento cirúrgico está indicado. O nosso tratamento cirúrgico tem como objetivo a descompressão daquele nervo que foi afetado pela hérnia de disco. E isso pode acontecer de várias formas, tanto com o uso do microscópio, quanto com o uso da endoscopia de coluna, que através de um corte pequeno, introduzimos uma câmara e fazemos uma descompressão daquele nervo afetado. Os cuidados pós-operatórios são importantes nessa patologia. Normalmente, o paciente vai de alta em até 24 horas depois da nossa cirurgia. O pós-operatório desse paciente é muito importante. Normalmente, esse paciente vai de alta nas primeiras 24 horas e já vai andando. Logo após a nossa cirurgia, esse paciente já é liberado para sentar e andar. Após a retirada de pontos, que normalmente acontece com 10 a 14 dias, esse paciente é liberado para fisioterapia. Normalmente, depois de 30 a 60 dias, esse paciente já é liberado para seus exercícios físicos. Então, esse é um paciente que é liberado para a deambulação para andar de forma muito precoce. A grande função da cirurgia é uma melhora importante dos sintomas desse paciente. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de encaminhar esse vídeo para seu amigo que sente dor na coluna. Até a próxima!